Aliados do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, receberam uma visitinha da Polícia Federal. A suspeita de que Mas assim, estavam desviando dezenas de milhões da educação através da compra de kit de robótica. É uma operação da Polícia Federal, né, chamada Operação Hefesto, que o que ela investiga é que o dinheiro do FNDE, né, o Fundo Nacional pelo Desenvolvimento da Educação, estava usando para comprar kits e robóticas para escolas públicas. Mas a questão é que essas compras tinham um monte de irregularidades que a gente vai discutir. Mas antes de falar dessas irregularidades, vamos mostrar aquele tipo de imagem que as pessoas gostam de ver quando tem essas operações, né? De pegando carro, dinheiro, etc. Então foram apreendidos lá carros de luxo, né? Então, aí os carrões que foram apreendidos pela Polícia Federal. Também teve cofre cheio de dinheiro. tem que ter. Ave Maria. E pera, tem um remedinho ali embaixo, remedinho, O né? que é Que aquilo? é Cialis. Cialis é remédio Opa! para disfunção erétil. Então você tem Olhos de aí, águia da Sofia. você tem aí carrão, dinheiro vivo e Isso. remédio para disfunção erétil. É o kit masculinidade frágil, né? Sabe Kit o que eu rico já brocha. percebi? Sabe o que eu já percebi? Que todo corte nosso, ele é temático. Então, esse aqui é o corte, masculinidade tóxica. Começa com... Continua, vai. Olha, Vamos lá. Mas tá, vamos explicar melhor o que era esse esquema. pensei Basicamente, que você ia você explicar tinha. o kit. Desculpa, continua. Não, eu vou explicar o kit e o kit Tá, robótica. tá bom. Basicamente, o que acontecia é que pegavam dinheiro do FNDE e Isso. destinavam para a compra desses kits de robótica, que era de uma empresa chamada Megaleak. Daí vamos ver como é que funcionava isso. Então, aqui uma reportagem da Carta Capital, né? Que contava ali, ó, de acordo com a investigação, as contratações eram ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora de equipamentos robóticos. Então, eles fraudavam a licitação para sempre pegar daquela mesma empresa, aquela empresa específica. E faziam isso aí colocando técnicas restritivas nos editais, etc, etc. Suspeita que a Megaleak, essa empresa aí, tenha vendido os kits para os municípios de Alagoas, o estado onde rolou esse esquema, com uma diferença de 420%, porque superfaturamento pouco é bobagem, né? Em comparação ao preço que declarou ter comprado. A fraude dos processos de compra foi identificada pelo TCU, que eu não consigo falar essa sigla sem pensar besteira, mas enfim. Tá, e onde que entra o Lira nessa história? O Arthur Lira entra porque os donos da tal da Megaleak, a Roberta Lins Costa Mello e Edmundo Catunda, são muito próximos ao Lira. Próximos ao ponto que o João Catunda, filho aí do casal, fez campanha junto com o Arthur Lira para ser vereador. Então aqui, ó, os dois tirando fotinhos juntinhas, o filho do dono dos donos da empresa que vendia esses kits de robótica com 420% a mais. E só para a gente ter noção do tamanho do esquema, Anderson, esse esquema, a investigação da Polícia Federal, a operação da Polícia Federal está rolando agora, mas ele foi revelado em abril do ano passado por uma reportagem da Folha de São Paulo, né? Essa reportagem aqui, que fala, olha quanto dinheiro que foi para comprar kit de robótica. 26 milhões. E que iam para escolas que não têm água, que não têm computador. Então a escola não tinha nem água, nem computador, e estavam lá gastando 26 milhões para comprar kit de robótica. E para terem noção do tamanho da maracutaia, 67,6% do dinheiro do FNDE no estado de Alagoas foi para comprar kit de robótica. Gente, quase 70% de todo o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que foi para o estado de Alagoas foi parar para comprar esses kits de robótica aí dessa empresa
ligada aí a pessoas muito próximas ao Arthur Lira. Anderson, não sei nem o que comentar. Sorte que quem tem que fazer o comentário é você. Boa, muito amiga. O início da conversa que você falou o número 400%, esse 400%, você podia só voltar nele, só para que eu tô lembrando uma coisa aqui, Tá, deixa eu pegar aqui o que é só para 420%. esse Aqui. 420% é relacionado. Ao superfaturamento Tá, é dos isso. kits. Tá aqui, ó. A suspeita é que a Megalic tenha vendido os kits para os municípios de Alagoas com uma diferença de 420% em comparação ao preço que declarou. Eu queria parabenizar esse pessoal que está envolvido nesses negócios, que eu já disse, eles têm que participar daquele evento TEDx, né? De fazer aquelas palavras, apesar que o Ricardo Eletro foi num desses aí, depois falhou a empresa dele lá, né? Mas porque são coisas, números absurdos. Teve o outro corte que a gente fez um tempo atrás, que falou que a camisaria bolsonarista lá teve lucro em 4 meses de mais R$ 600 mil. Né? Então a gente vê que eles são realmente, me lembra aqueles vídeos do YouTube que você vê, fique rico, né? Tipo, aplique aqui na ação tal, nas ações tal, e você fica rico, e daí aparece uma pessoa com muito de dinheiro falando, é muito simples, vou te dar uma aula de graça e você vai ficar bilionário. Eles poderiam participar dessas questões. E é muito sério, né, mais uma vez, porque a matéria. E outra, olha como eles deixam rastros básicos, né? Porque tudo começou com uma matéria que já achou estranho tanto investimento numa escola sem estrutura. Mas se a gente for lembrar das matérias de cartão corporativo, também era sempre a mesma coisa. Eram gastos enormes em restaurantes simples, no meio do nada. Daí comprava R$ 9.000 toda vez lá no mesmo lugar, por exemplo, 9, 7 mil. Então, você vê a forma que eles lidam, eles não têm nem. Eu acredito que eu volto a dizer, viu, Sofia? Eles acreditavam nessa manutenção do poder eterno, porque não tem explicação para você fazer coisas assim tão grotescas, tão sem nenhum zelo, até para fazer esse tipo de coisa, tem que ter um certo zelo. Você vê aí, olha, 70% do investimento. Aí ele pegou e veio aquele papo, né? Depois que apertam mesmo, daí depois que realmente a coisa fica séria, fala, não, mas se usou, o Lira falou, cada um é responsável por seu CPF. Após o assessor ser alvo da operação, ele disse isso. Daí fala assim, primeiro fala, não tem nada a ver. Daí depois fala assim, pode ser que o assessor usou o CPF dele, estava lá, fez sempre o mesmo modus operandi. Primeiro eu não sei, depois aconteceu isso com uma parte das joias também. Primeiro os filhos Uhum. ficavam falando que os pais não sabiam de nada, não sei o quê. Quando viu que a corda esticou demais e a coisa não tinha mais como, eu vi até o Bolsonaro citar, não, mas se ele fez, né? Quem faz tem que pagar. Então é sempre a mesma história. Por isso, Sofia, que eu acredito que as suas malas e a sua pipoca não vai precisar ser renovada muito, tá? E em breve você vai ver que você vai estar tirando suas malas aí da sua casa para poder estar indo ver o primeiro jogo lá, seja em Bangu, seja porque realmente é escabroso. Algumas coisas que a gente tá vendo e tá aí, ó. O valor chegou, o superfaturamento foi provado, e aí, sabe? E outra, a gente tá falando de um cara que é o Lira, que hoje, vamos dizer a real, o Brasil tem uma constituição que é uma outra questão, o Brasil tem hoje uma configuração política que o presidente da Câmara manda no Brasil, praticamente. Uhum. Existe, se ele quiser, por exemplo, tanto o Rodrigo Maia quanto o Lira sentaram nos processos do Bolsonaro. Então ele manteve o cara lá. E você vai vendo no cabo de E volta força mais atrás, você vê o Cunha derrubando a Dilma. isso. Então você vê como esse parlamento ele é forte e ele tem todo esse poder que é inacreditavelmente
nem deveria ter, não era para ter esse poder, não teria não deve ser assim. Eu acredito que a gente tem que repensar urgentemente, mas não sei como vai se fazer isso, dado esse pessoal que está aí, para repensar a questão política. Mas agora o Lira tem que se explicar. Como todos que estão aí envolvidos semanalmente, que a gente está vendo só os nomes trocando, né? Só trocando. E numa semana que ele tentou mostrar muita força, né? Nessa eleição da medida provisória, é um momento dele ter que explicar, e não tem esse papo de assessor, não, né? Fica muito fácil, né? O mordomo hoje virou assessor, né? Exato. Mas, enfim, o pessoal aqui tava falando, né? Como o antídoto disse, né? O presidente da Câmara tem o freio de mão do Brasil. É bem isso. Isso. E É como se beijo, fosse antídoto. isso. É isso. Isso E é muito daí, sério e não era para ser assim. o pessoal falando, né, que estão mandando os robôs do Bolsonaro para a escola. E teve esse aqui que eu não ouso ler.